Pessoal, boa noite. Esperar o pessoal ir chegando para a nossa live de hoje com a doutora Gabriela Brandão, né, Boa doutora? noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês, fazer essa live para a gente conversar um pouquinho, né? A gente se conhecer um pouquinho melhor e a gente está apresentando alguma coisa também acerca das provas, né? Que é o nosso curso aqui no Redoma, Que para a primeira fase bacana. da OAB, que a gente vai estar lançando em breve. Epa, a gente vai falar desse curso e isso vai ser muito bom. Pessoal, a doutora Gabriela, ela é advogada atuante na área civil há 8 anos, formada pela Universidade Salgado de Oliveira, não, Salgado Filho, né? Pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes e Direito Previdenciário também pela Cândido Mendes, pós-graduada em Direito Público Municipal pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduanda em Direito Acidentário pela Faculdade Legale. É com muita alegria que nós recebemos a doutora Gabriela e todo esse arcabouço de conhecimento e simpatia. Gabi, seja bem-vinda. Não, é meu. Fala É um todo pouquinho meu estar aqui com vocês. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, fala do curso, vamos bater um papo. Claro. Então, Gabi, como a gente conversou, né? Eu me formei tem 10 anos, e aí no começo a gente não sabe muito o que quer. Ah, quero concurso, quero advogar. E aí acabei caindo de paraquedas mesmo na profissão e me encontrei nela. E o que eu acho mais interessante da nossa profissão, né, é que a gente não pode parar de estudar. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se renovando. É, é um ciclo interminável. A gente sempre acaba um estudo, inicia outro, e isso é muito prazeroso, porque a nossa mente está sempre trabalhando, ela está sempre angariando novos conhecimentos, e com isso partiu a necessidade de estar passando esses conhecimentos para os alunos também, né? Porque chega uma hora que a gente fica com tanta sede de conhecimento que a gente precisa compartilhar, a gente precisa estar, de certa forma, ajudando o próximo também a Verdade. crescer também. Que maravilha. E o que te levou a fazer este curso de processo civil, essa paixão pelo civil? Conta aí pra gente. Como eu falei, né, assim, eu caí de paraquedas na profissão e acabei adotando a área civil como meu filhotinho, né? Que a gente dá mamadeira, que a gente cuida, bota para dormir, e é assim mesmo, a gente dorme com ele, acorda com ele, almoça com ele, e sempre estudando. Então, quando surgiu o contato do Redoma, né, o convite da Gabriela, eu acabei decidindo por dizer sim, né, para esse novo desafio, e a gente está lançando um curso de Direito Processual Civil para a primeira fase da OAB, junto com o Redoma. Nos próximos, talvez, 60 dias, né, a gente já está com o curso todo na plataforma, disponível para os alunos baixarem. Não, assistirem, né? A Com plataforma você só certeza. assiste. Isso, e também vai ter o PDF, né, com a Sim, parte para ajudar. escrita. Isso é Sim, ótimo. Ainda mais nessa época, né, doutora? Porque está acontecendo a pandemia e os alunos estão vendo essa prova sendo adiada. Então, a gente vai ter uma folga aí para os alunos estudarem. sim, sim. Agora, acerca do nosso tema, que é muito palpitante. Qual a importância das provas, Gabi? Fala para a gente por que é importante a É, gente estudar as provas. Vamos lá. ter essa resposta para você é praticamente impossível, porque todos os processos eles são baseados em quê? Nas provas. Se a gente não tem provas, dificilmente a gente tem um processo, mesmo que seja um indício de prova, né? Um lastro probatório mínimo a gente precisa apresentar dentro de um processo. E todos os processos, sejam eles cíveis, criminais, trabalhistas, estão pautados em cima das provas, em cima daquilo que a gente tem consubstanciado no direito material, para trazer no direito processual o caminho que a gente leva esse direito material probatório, desculpa, pronto. Respondi sua pergunta, desculpa. Respondeu a importância da Piscou produção. uma tela aqui e aí eu acabei perdendo um pouco o fio da meada, desculpa. Sim, sim, respondeu, Gabi.
Agora, eu posso gravar a minha conversa com uma segunda pessoa, usar num processo? Como é que funciona essas conversas? Que hoje em dia tudo é virtual, tudo é digital. Como é que a gente faz? Para gravar nossa conversa não tem muito segredo. Se você é um dos interlocutores, essa questão ela está pacificada desde acho que 2008, 2009, né, pelo STF. Se você é um dos interlocutores, não tem problema nenhum. E antes havia uma discussão acerca sobre esse tema, porque e o contraditório, e a outra parte, ela tem direito, não tem direito de se manifestar sobre isso. E aí veio o STF e pacificou todo o tema, disse, não, se você é um dos interlocutores, não tem problema nenhum e essa prova ela é lícita, você pode usá-la assim em qualquer processo, desde que você seja um dos interlocutores. Boa. Então, sendo interlocutor, sim. E a conversa de terceiros, posso gravar e utilizar como prova? Essa é uma questão nova e essa é uma questão que vem gerando um burburinho aí nos tribunais. Alguns magistrados entendem que sim, outros magistrados entendem que não, porque nessa situação em específico, quando a gente faz uma gravação ambiente, onde a gente não é um dos interlocutores da conversa, a gente só está ali, estou aqui na sala gravando fulano e ciclano ali conversando, eu não sou interlocutor, eu não faço parte da conversa. Essa questão ela é bem controversa, mas a princípio hoje, 2025, se houver um legítimo interesse e se ela não conferir o direito alheio, um terceiro, ela pode ser sim usada como prova. Depende do magistrado, depende da comarca, mas alguns juízes entendem que sim, é uma questão que vem sendo mutada aí no nosso ordenamento jurídico. Boa, Gabi. E o que seria um legítimo interesse, assim, só para eu ter uma noção, assim, um exemplo de teria que ser algo ligado aos direitos e garantias fundamentais ou não? Sim, sim. Está ligado, sim, com os direitos e garantias fundamentais, sim. Essa questão, ela vem do direito processual penal, né? Ela está no direito processual penal e lá que nós tivemos essas decisões. No direito civil, isso ainda é muito raso. A gente não tem um aprofundamento nesse sentido. Boa, excelente. Excelente. Eu tenho certeza que essa deve ser a dúvida de muitas pessoas, até mesmo porque isso leva à quebra de sigilo, né? E com relação a essa quebra de sigilo e interceptação na área civil? Na área civil ela não é tão utilizada como na criminal, né? Mas primeiro a gente precisa dividir o que é interceptação e o que é quebra de sigilo, né? Sim. A interceptação... Oi? Sim, estou prestando atenção, sim. Qual a diferença? Essa é uma diferença que muitas pessoas, principalmente em provas, né, erram bastante, né? A diferença da interceptação para quebra de sigilo. Isso mesmo. A interceptação telefônica, ela acontece quando a gente pega a gravação, a voz, a gente ouve o que as pessoas estão falando. A quebra de sigilo, elas são os dados. Número tal ligou para o número tal, tal hora. E essa é basicamente a diferença. Em uma a gente tem o áudio da conversa e na outra a gente não tem o áudio, são números. É uma planilha. E aí é só com intervenção judicial mesmo, tá bom? Boa. Eu não consigo fazer, é ilícito se eu fizer isso sem autorização. Boa, Gabi. Mais uma pergunta aqui que eu tenho. Eu posso juntar no processo um vídeo produzido agora por terceiro, como exemplo, essa live? Ela está sendo pública, ela é de terceiros. Exato, exato. E essa é a questão principal, né? É um vídeo público. Então, com isso, a gente não está ferindo o contraditório, a gente não está ferindo nenhum direito constitucional, nenhuma garantia individual. E aí sim, a gente pode usar essa live, a gente pode gravar a live e juntá-la num processo, porque essa prova é uma prova lícita. E uma questão interessante, e aí eles me perguntam, e aí, mas como que a gente vai usar? Porque para que eu vou querer essa live, usá-la como uma prova dentro de um processo? E aí uma questão que já aconteceu, inclusive, lá no nosso escritório, é de uma mãe, né, que ela estava querendo uma revisão da pensão alimentícia do filho dela, e o ex-marido dela fazia muitas lives de viagem, explicando quanto gastava, e no processo ele só colocava que não tinha dinheiro. E aí nós juntamos a live, uma das lives dele, que era pública, estava no perfil público, e aí nós juntamos e ainda está sendo apreciado. A gente não tem ainda o resultado sobre isso, mas é uma das opções
que a gente pode compor o conjunto probatório de um processo, seja ele civil, seja ele criminal ou até mesmo trabalhista. Na trabalhista, a gente também consegue juntar bastante esse tipo de prova do empregado, ou do empregador também, né? Dependendo do caso. Muito interessante, principalmente a pessoa querendo se eximir de pensão alimentícia. Essa foi Sim, boa. é Uma muito última complicado, né? que foi Porque uma às vezes o pai questão. ele não tem carteira assinada, ele tem um MEI, ele não declara o que entra, o que sai, imposto de renda não tem nada, mas na internet ele tá lá, só viagem, foto, ostentação. E aí é onde Boa. a gente tem, que a gente encontra de encontrar uma saída para justificar para o juízo, né, o motivo daquela revisão de pensão, para aumentar aí a renda desse filho que às vezes está passando necessidade indevidamente, né, injustamente. Não pode prejudicar a prole, né? Com Boa. certeza. Com certeza. E assim, com relação às provas, você tem encontrado um avanço na questão da apreciação com relação à jurisprudência? O que você tem encontrado assim agora na prática para a gente contextualizar? Claro. O que a gente tem de interessante, eu acho que dos últimos 5, 6 anos, é que a gente consegue juntar tudo isso de maneira digital, né? A gente consegue pegar esse vídeo, por exemplo, da live e colocar dentro de um processo. E aí muita gente, por incrível que pareça, ainda tem dúvida, mas como que eu vou juntar uma live, que é uma mídia digital, num processo eletrônico, já que o sistema, pelo menos do estado do Rio de Janeiro e alguns outros estados que eu atuo, não tem um link para você enviar um vídeo. Você só consegue enviar fotos nos arquivos, né? E aí é muito interessante a gente estar fazendo essa colocação de que a maneira que a gente encontra para colocar essas mídias digitais, vídeos, dentro de um processo eletrônico, é através de plataforma digital, que é Google Drive, Dropbox, e aí a gente gera um link e coloca esse link na petição. E aí o juiz clica lá, na hora que for apreciar as provas do processo, e tem acesso à íntegra do vídeo que foi gravado. Interessante. E agora, assim, uma pergunta com relação a essa prova de WhatsApp, como que fica? Porque o WhatsApp, as conversas, elas são corridas. Eu teria que Sim. ir, por exemplo, num cartório, fazer uma ata notarial dela, como que é? Essa é uma discussão, né, que também é atual, muito atual. Antes, juntávamos sem nada, sem estar pública nesse documento. Hoje, alguns magistrados entendem a necessidade de reduzir a ata notarial. Só que, para fazer uma ata notarial, eu não sei se você já fez, Gabi, é um pouco caro. Ela é por lauda, e aí é assim, 300 e poucos reais por lauda. Para um cliente que não tem condição financeira, fica um pouco não, completamente inviável. E eu confesso a você que eu sigo juntando os meus processos sem ato notarial. A não ser quando é uma empresa, um cliente que tem uma capacidade financeira maior, e aí a gente recomenda que faça ata, porque aí é um documento inconteste. Não tem como ser contestado em juízo. Aquele documento ele realmente reproduz a verdade. Porque quando a gente junta sem lavrar ata notarial, a outra parte pode impugnar, né? E aí a gente vai precisar comprovar a veracidade daquele documento. E aí, se é um documento, vamos supor, uma foto de Facebook que não está mais no ar, a gente fica impossibilitado de fazer essa comprovação. Já foi retirada, não está mais na internet, né? Boa. É uma questão bem interessante, né, Gabi? Porque a maior parte pelo menos assim que eu vejo, a maior parte dos clientes, eles não são grandes empresas. E será Não. que pedir gratuidade para o cartório funciona? Porque eles têm um sistema de gratuidade para alguns atos. Será Sim. que comprovando aí por suficiência do Sim, nosso. mas não é um procedimento rápido, né? E aí, às vezes, a gente precisa de uma certa celeridade para dar entrada no processo, e aí a gente vai sem a ata mesmo. Entendi. Interessante. Confesso a você que até hoje eu não tive nenhuma sentença que não apreciasse a prova juntada sem a ata notarial. Mesmo que algumas vezes ela fosse impugnada, o juiz conseguiu comprovar a veracidade do documento de outras maneiras. Seja acessando o link,
ou seja pelo conteúdo que ali continha, que condizia com outras provas do processo. Eu nunca tive problema em relação a juntar os documentos sem ata notarial, não. Boa, isso é bom. E é bom para o pessoal que também está vendo aqui, que não seja da área do direito, porque quando se vai ao cartório, a gente já tem, com relação àquela pessoa que lavra a ata, uma presunção de legalidade e legitimidade naquele documento. Por isso que a doutora está explicando isso. Ela é uma ata pública. Isso é muito interessante. Há um tempo atrás eu estava conversando com um colega de profissão e ele precisava juntar uma conversa de WhatsApp de um terceiro no qual citava o cliente dele como devedor. Então, assim, seria como se fosse uma confissão de dívida. Então, aí já também ficaria complicado, porque o WhatsApp era uma conversa entre duas pessoas, não é pública, né? Não, e aí tem o direito à privacidade, né? Exato. Aí, Eu acho que esses meandros, Gabi, vão começar a pegar ainda mais depois da pandemia. Porque esses processos virtuais, eles exigem agora da gente um maior tino de atingir não vou dizer atingir o alvo, mas atingir o desiderato do processo, porque convencer um magistrado, e se estivermos agora na outra seara, onde a gente tem um MP também, por exemplo, uma questão de guarda de filhos, de alimentos, com o menor, é muito mais difícil quando a gente não tem aquela presença física. Às vezes ele está apreciando e só vê as fotos. O que você pensa dessa digitalização, dessa modificação? Olha, eu confesso que eu sou totalmente favorável a esse distanciamento do fórum, porque a gente acaba advogando em todo o Brasil, em várias comarcas, e aí a gente precisava contratar uma pessoa para fazer audiência, contratar uma pessoa para fazer sustentação no recurso, e aí com isso, com essa facilidade da gente fazer tudo de forma virtual, nos ajudou, porque agora eu posso fazer pessoalmente, mesmo que virtualmente, a defesa daquele caso. Mas sim, com certeza isso que você colocou também é um fato a ser considerado, né? A gente tem um distanciamento, de certa forma, para quem já atua na comarca, mas no meu caso, que tem um escritório no interior do Rio de Janeiro e que representa clientes em todo o Brasil, para mim houve uma aproximação, porque eu passei a ter um contato com magistrados de outras comarcas que eu não tinha antes. Antes era inviável, porque às vezes a gente faz a defesa de um caso que não é tão grande, não é um caso que compense o meu deslocamento para estar presente no ato. Então, a gente acabava terceirizando, né? Contratando um advogado, um parceiro em determinadas comarcas. Mas eu sou favorável, sim, a essa virtualização do tribunal. Que excelente. Eu também sou super a favor. Eu fico pensando nessas questões de uso capião, por exemplo, questões de terra, questões agrárias, o meio de prova, porque geralmente tem que ir em loco, né? E assim, Fica difícil, né? Acho que não. são questionamentos que a gente ainda vai enfrentar com o dia a dia. E deixa eu perguntar para você, Gabi, você traz algumas questões práticas no curso? Você traz alguns exemplos? No Como curso para para o a OAB? curso, para a OAB? Uhum. Sim, claro. Nosso curso ele é bem prático, tá? A gente faz muita análise de questão também, porque eu parto do pressuposto que para a gente saber resolver uma questão, a gente tem que ter resolvido 10, no mínimo, 10, 100, 1000, inclusive. Então, o nosso curso ele é bem voltado para a prática, de forma sucinta, dinâmica e objetiva. Porque eu não sei, você deve ter percebido, eu não gosto muito de rodeios, eu sou muito objetiva. E aí eu tento trazer isso para o curso também, porque para mim, eu não tenho muito tempo, o meu tempo ele é exíguo. Eu trabalho, gravo as aulas, estudo, porque eu acho que no nosso dia a gente tem que separar sempre 30, 40, uma hora do nosso tempo para estudar, para ler, para aprender alguma coisa nova. Então, o que eu posso ser objetiva, eu sou. Claro que tem vezes que a gente precisa de uma explicação um pouco maior, com mais detalhes, mas todos esses detalhes são passados de forma objetiva, com o intuito de que você ouça, você entenda e que você consiga aplicar isso numa prova, sem muito rodeio, sem muita delonga. Boa, excelente. Então a gente fica até mais tranquilo, né? Porque tem as resoluções de questões, porque às Sim, vezes o aluno tem essa dificuldade, né?
Porque a leitura da doutrina não traz aquele macete das provas, né, Gabi? Pois é. Isso é uma coisa até que nós conversamos, né? Quando eu fiz a prova da ordem, foi lá em 2011, tem bastante tempo, ela era uma prova totalmente, completamente, nada prática. Tinha zero prática. Você lia o Enem ali e era prova. Era a mesma banca, mas ela era outra prova, completamente diferente. Hoje a prova ela é completamente prática, ela não é aquela prova rígida. Ela não te dá aquela certeza, aquela resposta objetiva, ela tem rodeios. Isso, e aquilo, e outro. E aí a gente precisa estar focado nesse tipo de prova. Não adianta a gente estudar como a gente estudava há 10 anos atrás. O direito mudou, ele é mutável, ele segue mudando. Então a gente tem que estar sempre preparado para o que a banca está oferecendo. A gente tem que estar preparado para a próxima prova. Qual é a próxima? Como foi a última? Como foi a penúltima? A próxima vai ter alguma coisa próxima a isso. Excelente. Você tem visto uma identidade de questões? Quais são as questões mais recorrentes da OAB na parte de processo civil, que o É aluno... bastante recurso, né, Gabi? Bastante recurso. A gente tem que dar lá um foco especial na apelação, nos recursos especiais, extraordinários, sempre voltado ali no recurso também. Eu vejo que cai bastante essa questão dos recursos. As provas também são importantes. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente consegue reduzir isso em umas 10, 11 aulas com bastante profundidade e sem deixar que nada escape, assim, nenhum detalhe que venha a poder cair na prova. Boa, isso é excelente. Você falou que você fez há muito tempo. Eu estou aqui lembrando da minha prova que foi feita em 2004. Ganhou. Era só teoria, teoria. Sete, né? Não, nem sei se era a CESP. Era assim, era muita teoria. Eu lembro que eu tinha que estudar. Eu estudei por doutrinas. Na época não tinha isso de cursinho. Hoje em dia a gente tem uma facilidade. Eu falo pro pessoal, você está na sua casa, você está estudando, você está acessando na tranquilidade, no seu horário. Você compra um curso online, você não tem aquela coisa de se deslocar para um local físico, tempo que você perde em Exatamente. deslocamento, em tudo, né? Exatamente. E aí a gente consegue estudar no nosso horário vago, né? Às vezes a gente tem um vídeo, a gente no caminho, no ônibus, a gente vai ouvindo aquele vídeo, pelo menos o áudio, não importa. São outros tempos, né? Eu acho que tudo isso veio para facilitar aquele que quer estudar. Porque aquele que não quer efetivamente, talvez dificulte, porque você tem que acessar uma plataforma, você tem que ver o vídeo, você não tem aquele ambiente de faculdade, aquele ambiente de cursinho, e aí é a sua disciplina que vai importar. Mas que facilitou, facilitou. A gente consegue ouvir uma aula, sei lá, tomando café da manhã, almoçando. Isso com certeza veio para agregar e facilitar. Verdade. E temos bastante pessoas presentes aqui, temos também ex-alunos muito queridos. Eu noto que as pessoas, elas hoje em dia, têm deixado a responsabilidade do estudo para a própria instituição, seja ela uma instituição privada, uma instituição pública. Vou me explicar. Você trouxe uma coisa bem importante, a autodisciplina. Não adianta eu acessar um ambiente virtual de aprendizagem da Gabriela Brandão, entro lá para estudar, se eu não estiver aqui anotando, se eu não tiver com vademecum ali do lado, porque a aula é um direcionamento. Nós, professores, somos apenas um longa-manos, né, do sonho do aluno. A gente não tem como pegar o aluno, a gente mostra o caminho, né? Você vai mostrar as táticas, você vai falar de resolução de prova, você vai trazer teoria. O aluno hoje em dia precisa estar focado. E essa era da internet traz essa dicotomia, né, Gabi? A gente tem toda a concentração, mas ao mesmo tempo está o celular aqui e o aluno não se concentra. Essa é uma dificuldade. Veio para facilitar aquele que realmente quer estudar. Porque não adianta nada a gente logar a aula, botar aqui, deixar passando e ficar no celular ou prestar atenção em outra coisa, sair e falar com a mãe, com o pai, com a tia e a aula passando. Porque a presença ficou na faculdade, né? A gente não precisa mais dela, ela não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o conhecimento que a gente está angariando com aquela aula,
o aprendizado que a gente está tendo com aqueles minutos. Ah, eu trabalho muito e não tenho tempo. Tudo bem, mas o tempo que você tem que estar focado no que você quer. Qual é o seu objetivo? É passar na prova da ordem? Então, todo o seu tempo livre, você tem que ficar extremamente focado nisso. Não adianta a gente ficar falando, ah, eu quero passar. Mas como você quer passar? Eu quero passar estudando. Por isso eu vou comprar o curso do Redoma, eu não tenho dinheiro para comprar o curso do Redoma. Tudo bem, pega e senta e lê seus livros, busca provas na internet, porque quem quer faz, quem não quer espera, né? Então, eu acho que a internet veio para ajudar e muito ajudou. Quando eu fiz a prova da ordem, a gente já estava um pouco avançado tecnologicamente, mas comparado a você, né? Mas nada como hoje em dia. A gente não era essa facilidade, a gente não tinha curso online, a internet era muito devagar, a gente não conseguia ver um vídeo. Então, eu tive que fazer cursinhos presenciais mesmo, com certeza fiz. Mas hoje em dia, com essa facilidade de fazer pelo computador, com certeza faria. Na verdade, as minhas pós-graduações, elas foram todas online, porque, como eu disse, eu moro no interior. E aí, com isso, diminuíram todas as distâncias. Eu consigo estar aqui, mas ouvindo um professor de São Paulo, um professor da Bahia. E aí, com isso, aprender um pouquinho mais de cada lugar e aí compor o meu conhecimento. Excelente, excelente. Gabi, você tem alguma consideração para falar assim para nós, para os alunos, para a gente? Claro. Bom, eu gostaria de convidar todos a vir participar desse curso, não só do meu curso, mas como os outros que estão na plataforma do Redoma, que eu tenho certeza são de qualidade extrema, são selecionados a dedo. Vim apresentar para vocês o nosso curso, que nós vamos fazê-lo composto por 11 aulas. A primeira é uma aula inaugural, onde a gente vai fazer a apresentação do curso. Na segunda aula, nós vamos falar sobre jurisdição e poder. Na terceira, a gente parte para competência. E aí, com isso, a gente vai desenhando o nosso roteiro. O nosso cronograma vai estar disponível no site do Redoma, para vocês terem conhecimento. Dentro desse cronograma, nós vamos disponibilizar um PDF também, para que os alunos possam estudar. E ele, nesse PDF, vai ter o nosso roteiro da aula, com alguns pontos importantes, com alguns artigos de lei importantes, alguns exemplos importantes. E isso tudo vai estar disponível no site do Redoma, em breve, para a compra dos alunos que estejam dispostos a passar na prova da OAB. Porque se não tiver, não precisa nem comprar. A gente nem liga, não. A gente quer mesmo que você seja aprovado, que você deu um pontapé para uma nova fase da sua vida que vai vir, eu tenho certeza disso, não importa se é nessa prova, se é na próxima, o que é importante é você estar sempre estudando, sempre se capacitando, que uma hora o resultado vem. Essa é a minha consideração final. Agradecer ao Redoma, a Gabriela, pelo convite mais uma vez, e confiante de que será uma parceria de sucesso. Certeza que será. Olha, quero agradecer a Gabi. Obrigada por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que é uma correria. Trouxe um pouco de luz, né? Seja por pessoa, essa simpatia, essa clareza de trazer conhecimento. Trouxe questões interessantes de prova. Deixou aqui para os alunos um gostinho do que vai ser o nosso curso. E olha, pessoal, a Gabi tem muitos canais interessantes, um deles é o Instagram, né, que a Gabi posta quase todos os dias, muitas novidades, não só na área de processo civil, mas também de outras áreas. Eu peço para que todos sigam os meus professores, porque é importante vocês conhecerem os professores, que você também posta algumas coisas da sua vida, e isso é legal, né? Você saber o que a Gabriela faz, o dia a dia. Esses dias ela filmou a mesa dela, a rotina de processo, né? Tá pensando que é fácil, né? Que você até colocou, não é fácil. Porque, olha, trabalhar, advogar, dar aulas, assim, ser professor já toma um tempo, né? E quando eu vejo pessoas que administram, assim, eu fico muito feliz. Certamente os alunos têm a ganhar, a sociedade também tem a ganhar como um todo, sendo seus clientes, nós, como seus amigos e parceiros, certamente será um sucesso, Gabi. Com certeza. Como eu já disse, agradeço muito o convite de estar participando desse curso e principalmente de ter conhecido a Gabriela, que é uma pessoa extremamente doce, que sempre está ali ajudando a gente da forma que consegue e que pode. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gabi. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo.